Vamos mergulhar direto na análise desse projeto arquitetônico que é, honestamente, fora de série. Imaginem o seguinte cenário. O topo de um barranco, e não é qualquer barranco, é um que literalmente ruge. De hora em hora, o asfalto da rua de cima chacoalha com o peso absurdo de caminhões de carga. Para qualquer olhar comum, sabe, essa trepidação constante seria basicamente uma sentença de morte para qualquer construção. É uma força invisível que vai ali, milímetro a milímetro, compactando a terra e empurrando o declive para baixo, criando cicatrizes no solo. Mas o que a gente vai ver aqui hoje é como a genialidade transformou esse espaço que parecia totalmente condenado num refúgio espetacular. Então, a grande pergunta que guia o nosso estudo de caso é bem direta. Como é que uma disrupção arquitetônica, combinada com uma engenharia altamente inteligente, consegue pegar essa vibração constante e essa terra instável e transformar tudo num refúgio sustentável de altíssimo padrão? O segredo, como a gente vai ver, não é brigar com a força da montanha, mas sim ser mais esperto que ela. Vamos começar pelo primeiro grande desafio dessa obra: o escudo subterrâneo, desconectando a casa da montanha. Pensem no contraste absurdo que existe ali debaixo da terra. Em cima, a gente tem uma superfície super instável, que vibra e cede o tempo todo com o tráfego pesado. Mas lá no fundo, tem um leito rochoso profundo e inabalável. E a sacada dos engenheiros foi exatamente essa. Eles cravaram estacas de concreto armado super fundo no solo, ignorando totalmente a parte instável de cima, e ancoraram tudo direto nessa rocha sólida. É como se a fundação nascesse do fundo do abismo, sabe? Ela sobe em pilares robustos por dentro da terra, sem nem tomar conhecimento do barranco tremendo em volta. Só que tem um detalhe: a terra próxima à superfície continua se mexendo, né? Para lidar com esse afastamento milimétrico e evitar qualquer deslizamento superficial, a equipe criou um fechamento de perímetro que é uma verdadeira obra de arte da engenharia. Uma tela de aço muito densa combinada com um gabião fluido. A mecânica por trás disso é fascinante. Funciona assim: quando a terra de cima vibra e tenta descer, essa tela de aço galvanizado, que tem uma tripla torção, abraça o tranco e segura toda a pressão. Ao mesmo tempo, uma camada cheia de grandes pedras britadas fica logo atrás, apenas para absorver o impacto mecânico. E o mais legal, isso permite que a água da chuva passe direto, fluindo livremente, evitando o acúmulo daquela pressão hidrostática que destrói muros por aí. O visual lá embaixo fica incrível, bem limpo, com uma estética super industrial onde os pilares nascem dessa barreira engenhosa. Agora vamos subir um pouco e entrar na parte 2, a alma das madeiras centenárias, o esqueleto que carrega a história. Olha, a durabilidade dessas vigas estruturais é uma coisa surreal. Não tem nada daquelas madeiras novas e macias aqui, não. Elas foram literalmente garimpadas de demolições de casarões e galpões do século passado. Estamos falando de espécies nobres como peroba rosa, ipê e jacarandá. Como elas ficaram expostas por décadas a fio, acabaram virando puro cerne. Isso significa que ficaram duras como pedra e praticamente imunes a cupins e fungos. É uma quebra de paradigma total usar esse material resgatado, não só porque fica bonito, mas porque entrega uma estabilidade indestrutível. E o processo para tratar tudo isso é quase escultural. Primeiro, rola uma limpeza manual minuciosa, justamente para preservar as marcas de pregos antigos e as cicatrizes do tempo. Depois, vem a mágica: a aplicação de uma mistura aquecida de óleo de linhaça bruto, cera de abelha natural e óleo de tung. Em vez de criar aquela casca de verniz superficial que racha com o tempo, esse blend penetra fundo nas fibras. Ele cria uma barreira hidrofóbica e, de quebra, faz os tons dourados e avermelhados da madeira saltarem aos olhos, deixando um aroma orgânico e terroso muito sofisticado no ambiente. Seguindo essa mesma pegada lá no segundo andar, as tábuas do assoalho foram escovadas para manter uma textura rústica deliciosa sobre os pés. Mas o grande truque está na calafetação. Eles usaram uma resina preta e flexível entre as juntas. Isso, combinado com aquela base estrutural incansável que a gente viu, garante que a caminhada seja perfeitamente firme. Silêncio absoluto, sem o menor rangido. O que nos leva ao ponto número 3, o telhado disruptivo, a redenção do material industrial. A grande subversão de regras do projeto está aqui em cima. Para quem passa de carro na rua movimentada, a casa entrega um formato arquitetônico super inusitado. Em vez de um telhado padrão, eles criaram uma monofalha invertida, também conhecida como asa de borboleta, com uma inclinação bem acentuada para dentro do terreno. Esse desenho arrojado transforma a cobertura numa escultura geométrica minimalista que chama muita atenção. E o material usado para moldar essa escultura é o maior plot twist de todos.
chapas velhas de cimento amianto, o famoso Eternit de 6 milímetros, resgatadas de barracões industriais desativados. Pode parecer inusitado para um projeto de luxo, mas a escolha foi puramente técnica. Depois de décadas de cura natural no sol e na chuva, essas telhas ficaram ultra compactadas, hiperpesadas e com uma resistência simplesmente formidável. Nenhuma telha fina contemporânea consegue igualar essa robustez forjada pelo tempo. E reparem na dualidade sensorial incrível que rola nesse telhado. Lá fora, as telhas foram limpas e tratadas com uma resina fosca na cor cinza grafite, quase preta, arrematadas por calhas largas de aço galvanizado. Dá um tom industrial e sofisticado. Já pelo lado de dentro, a história é puro acolhimento. Uma camada super espessa de lã de rocha e um forro lindíssimo de madeira de demolição. O resultado é um isolamento termoacústico absoluto. Lá fora pode estar despencando chuva e passando caminhão pesado, lá dentro o clima de paz total. Entrando agora na parte 4. Um manifesto de engenharia. Minimalismo, conectividade e luxo. O layout interno é uma imersão completa. Enormes panos de vidro substituem as paredes, emoldurando a copa das árvores e fazendo você se sentir numa casa na árvore, ultra luxuosa flutuando sobre o precipício. O minimalismo conecta tudo. O piso de madeira nobre conversa com a floresta, as bancadas de concreto aparente ecoam aquele cinza escuro do telhado, até a lavanderia desaparece por trás de um painel elegante de madeira. É tão harmonioso que você simplesmente esquece o caos e o peso daquele barranco vibrante lá fora. 15. Esse foi o número de interessados que formaram uma fila de espera imediata assim que a obra foi concluída. É um reflexo muito prático do fascínio que esse tipo de projeto gera, provando que existe uma demanda absurda por arquitetura que ousa quebrar as regras e desafiar a gravidade. Se de dia impressiona, à noite o espetáculo vai para outro nível. Eles instalaram luzes na base de pedras, projetadas de baixo para cima, varrendo a estrutura. Essa iluminação destaca dramaticamente os tons dourados e vermelhos das vigas antigas, contrastando com a textura brutalista do concreto e do vidro. É o que amarra e consolida essa identidade visual tão impactante. A progressão dessa história é fantástica, né? Sair de um barranco ruidoso e completamente instável e transformar aquilo num dos metros quadrados mais cobiçados da região. A forma como eles costuraram a história orgânica da madeira centenária com a precisão fria da engenharia pesada é o que realmente dá vida a esse espaço. Para resumir a ópera, a nossa análise deixa bem claro que isso não é só mais um projeto imobiliário. É um manifesto, como diz a própria fonte. Um refúgio indestrutível e escultural. É a prova cabal de que um design corajoso e inteligente não só sobrevive ao terreno mais hostil imaginável, mas domina o espaço completamente. E isso deixa uma pulga atrás da orelha para a gente fechar. Se é possível pacificar uma área tão instável e esculpir uma beleza dessas sobre um abismo em vibração constante, quais outros espaços urbanos, aqueles que todo mundo jura que estão condenados, na verdade estão apenas aguardando em silêncio o olhar criativo e a engenharia adequada? Fica aí a reflexão.